Olá pessoal, parabéns por adquirir o iShape Static, mais um produto da Emotion Group. Eu sou o Schumacher e vou ministrar esse treinamento online para vocês, como vocês podem utilizar da melhor maneira possível o software do iShape Static. Ok? Iniciando o nosso treinamento, ao abrir no ícone do iShape Static, vocês encontrarão o controle de acesso, onde nós temos o utilizador e a palavra-chave, onde ele já vem configurado de fábrica o utilizador e a palavra-chave com admin. Então, é o utilizador e a palavra-chave que dará acesso para iniciar o treinamento. Abrindo o painel geral, nós encontramos painel de controle, clientes, utilizadores, programas automáticos e configurações. Vamos entrar pela página de configuração. Aqui embaixo vocês podem observar que aparece preencha todos os dados para ativar a garantia. Então você precisa ter o número da sua licença e todos os ícones preenchidos para que a gente possa validar a licença. Ok? Outra coisa importante nesse momento de validar a licença, você precisa ter a certeza que seu tablet está configurado à internet. Se ele não estiver aparecendo licença validada, você clica em validar licença e automaticamente aqui ao lado já apareceu a mensagem de licença validada. Ao lado você pode escolher a língua que você quer trabalhar com o seu software e mais à direita você encontra os dados do seu MCI que está conectado via Bluetooth ao seu equipamento. Mais abaixo nós temos o tempo de sessão, que ele vem pré-programado em 25 minutos. Você pode fazer essa alteração somente na página de configuração, em cima do tempo que você vai utilizar para fazer o seu treinamento, seja 20, 25, 30 minutos, fica a escolha de acordo com o treinamento que você irá realizar. Após ter certeza que tudo funciona muito bem aqui na página de configurações, nós damos um OK e voltamos para a tela inicial. Nessa tela inicial, nós encontramos painel de controle, onde nós vamos acessar para ter uma visão maior do que a gente pode encontrar no software do iShape Static. Lá em cima, vocês podem observar, abaixo do iShape Static, temos um número. Esse número é relativo ao MCI, né, que é EDEC22. Às vezes, o software faz a conexão de maneira automática. No caso aqui, vocês podem perceber que o MCI está verde, então eu preciso vir em cima dele, clicar em cima dele e aguardar para que faça a conexão, como acabou de acontecer. Após isso, o tablet já está conectado, porém eu preciso clicar novamente em cima desse desenho do MCI. Agora sim, né, com a barrinha que apareceu em cima do MCI, ele habilitou todas as funções. Vamos começar então pelas funções de armazenamento de clientes. Vocês podem ver que abaixo do ícone do MCI, nós temos um outro ícone, né, com o desenho de um rosto de uma pessoa com um sinal de mais. Clicando nele, ele me abre uma aba onde eu vou cadastrar o cliente que vai utilizar o iShape Static. Então, no caso aqui, eu estou simulando um cadastramento para que vocês possam observar como ele é feito. Então, é muito importante que tenha o gênero, a data de nascimento, a altura. Por que eu preciso de tudo isso? Porque o software precisa desses dados para que possa fazer o cálculo de gasto calórico. Ok? Então, altura e peso. Damos um OK, o cliente automaticamente está cadastrado. O que é interessante, sempre fazer a aula com o nome do cliente. Se você não cadastrar o cliente, não vai aparecer o gasto calórico, você não vai salvar as atividades, que é outra possibilidade que o equipamento dá para você também. Então vamos aqui agora, só no íconezinho do rostinho, buscar o cliente que eu acabei de cadastrar, aí fica o nome dele descrito. Do lado direito vocês já podem observar que apareceu o nome Schumi e o gasto calórico ao lado. Ao lado do Schumi nós temos uma gamificação, que é uma pontuação de acordo com a entrega da energia elétrica, sem levar em consideração peso, sexo, altura e idade. Abaixo sim nós temos o gasto calórico calculado por energia elétrica entregue e todos os dados pessoais daquela pessoa. Mais central ao tablet nós vemos esse desenho da silhueta de uma mulher com
o programa que já está pré-determinado, que é o de calibração, frequência 75, duração de pulso de 300. Se eu clico no desenho, ele vai abrir toda a gama de protocolos já pré-estabelecido, né, onde eu tenho calibração, drenagem, glúteo, massagem, aquecimento, fitness, slim, tonificação, celulite, pavimento pélvico, que é o assoalho pélvico, e ao lado um programa que eu criei, porém ainda sem nome. Então, o software me dá a possibilidade de criar alguns programas também. Voltando aqui no primeiro, calibração, vocês podem observar que eu tenho a frequência de 75 Hz, a duração de pulso de 300 microsegundos, uma rampa de 2 segundos, tempo de contração de 4 segundos e o tempo de descanso de 1. Lembrando que o tempo de contração ele é simbolizado pelo braço, né, fazendo um movimentinho com o bíceps, e o tempo de descanso simulado com a pessoa sentadinha, paradinha, ok? Então aí eu vou eleger o programa de acordo com o objetivo que eu quero fazer para aquele determinado cliente. Lembrando que, uma dica, vocês podem observar aí que no glúteo, o glúteo ele não aparece a duração de pulso, ele aparece como CX. CX significa cronaxia. Eu não tenho a mesma duração de pulso para todos os grupos musculares. Eu tenho uma duração de pulso específica para cada grupo muscular, tá? Que isso dá uma entrega da energia melhor, onde nós sabemos que a duração de pulso exigida para membro superior é um pouco menor do que a duração de pulso exigida para os membros inferiores. Então, é simples, fácil e prático. Então, vamos escolher um treinamento aqui, já que estamos falando de Static, né? Vamos de iShape, vamos falar no glúteo. Cliquei aqui no glúteo, lembrando que o programa ele é de glúteo, mas ele não vai atuar no glúteo somente, ele pode atuar e deve atuar em todos os outros grupos musculares onde nós temos eletrodos, que é o que caracteriza a eletroestimulação de corpo inteiro. Okay? Então, cliquei no glúteo, simplesmente vou dar o play, já iniciei a eletroestimulação. Iniciando a eletroestimulação, ao lado do botão do play, vocês podem observar o sinal de mais e menos. Então, aos poucos, eu vou aumentando a intensidade de 1 em 1%. Esse número que aparece aqui de intensidade é um número em porcentagem. Aqui ao lado, vocês podem ver que eu tenho o X1 e eu posso colocar o X2. Significa que eu vou aumentar de 2 em 2%. Vocês podem observar também que os números eles são correspondentes aos eletrodos. Então, o número 1 corresponde ao eletrodo do bíceps, o número 2 corresponde ao eletrodo do abdômen, número 3 e 4 quadríceps, região anterior da coxa, 5 e 6 glúteo, 7 posterior de coxa e o 8 panturrilha. Vocês podem perceber que eu vou aumentando e os números vão ficando mais escuros. É um feedback visual para você ter um sinal de atenção que aqueles grupos musculares a corrente elétrica pode estar forte. Então você pergunta como está a corrente elétrica naquelas regiões e, tendo o feedback, você aumenta um pouquinho mais, diminui ou mantém naquela proporção. Clicando em cima do número ao lado aqui da intensidade, por exemplo, vou clicar no número 5. Ele trava e não aumenta mais e nem abaixa mais a intensidade. Eu continuo podendo aumentar nos outros grupos musculares. Okay? Se eu quiser anular um grupo muscular, por exemplo, bíceps, clico em cima do número da intensidade e ele vai bloquear aquele determinado programa. Okay? Dando continuidade aqui ao treinamento, eu também, muitas vezes, o cliente pode falar, não estou sentindo determinado eletrodo. Para isso serve o sinal do raio, o íconezinho do raio. Você clicando no íconezinho do raio, você percebe que se eu tiver uma conexão perfeita de todos os eletrodos, o treino continuará normalmente. Se existir um problema de conexão, falha de contato ou algum cabo rompido, esse eletrodo específico ele vai zerar. Então ele me informa que naquele eletrodo específico eu tenho algum problema que eu preciso investigar. Do lado direito a gente acompanha o tempo de contração, que é determinado pela barrinha verde, e o tempo de descanso pela barrinha vermelha. Lembrando que todos os equipamentos da iMotion, eles nos dão a possibilidade também de trabalhar com o descanso ativo. O que é o descanso ativo? Se eu clicar em cima do bonequinho, ele acende e, ao invés da corrente parar completamente no tempo de descanso, ela baixa para 10 Hz e fica fazendo um bombeamento muscular, mantendo o metabolismo
daquela região, daquele cliente, daquele paciente. Então, é uma exclusividade da Emotion, que é muito interessante também no tratamento da estética, tá? Simples, fácil e rápido de utilizar o software. Tá? Algumas variações que a gente tem também, se eu colocar o play, tá? Vocês podem ver lá em cima que apareceu, acendeu o íconezinho do disquete. Clico no disquete e eu posso guardar o nível de intensidade daquele momento, para posteriormente já iniciar uma outra sessão com aqueles níveis guardados de intensidade que eu já acabei salvando. Mostrando aqui para vocês, salvei o nível de intensidade, vou começar um outro treinamento, tá? O íconezinho lá já está aceso, clico no disquete, ler níveis guardados, ele automaticamente já busca, tá? O que eu salvei anteriormente e ele já vai iniciar daquela intensidade que eu havia salvado previamente. Então, bem simples, bem prático, né? A utilização aqui da página inicial. Então, vamos mostrar as outras funções para vocês. Tá? Então, clientes, eu posso cadastrar o cliente direto pela página de clientes. Como a gente fez anteriormente, utilizador, eu posso cadastrar o utilizador aqui também. Então, eu tenho algum professor que eu quero cadastrar. Tá? Eu tenho a possibilidade de cadastrar esse professor com a senha dele e um nome de utilizador específico para ele. É só você clicar aqui em cima, por exemplo, tá? Vou colocar aqui Shumi. Tá? Então, criei um professor. Qual é a importância de se criar um professor? Você pode pré-determinar que ele dê algumas aulas específicas para ele, né, um número certo de bônus para ele, ou um número certo de bônus para determinados clientes. Então, você tem a certeza daqueles clientes que aquele professor fez o atendimento e tudo isso fica descrito aqui no software. Então, programas, né? Aqui eu tenho a lista de todos os programas que nós temos, os 10 programas. Se eu clico em cima do ícone, vou clicar aqui no glúteo, ele vai abrir o programa. Vocês podem observar que a duração de pulso está em 0. Por quê? Quando eu clico em cronaxia, tá? Eu tenho uma duração de pulso específica para cada grupo muscular. Programas automáticos, tá? Então a gente tem celulite, tonificação, pavimento pélvico, drenagem, glúteo. Então vamos passar agora por tonificação. Tonificação, ele vai ficar passando por alguns programas. Então ele vai iniciar com calibração, vai para aquecimento, passa por 3 vezes glúteo, só que vai variando a intensidade, é isso que muda de um programa para o outro. Massagem, passa por 3 glúteos de novo, com tempo de duração e ajustes diferentes. Vai para a drenagem, assoalho pélvico e finaliza com drenagem novamente. Então é uma forma de você ir variando vários programas dentro de uma mesma terapia, classe, aula, para que a cliente sinta diferentes frequências e estímulos diferenciados. Tá? Para iniciar a página de automáticos, tá? Eu vou clicar aqui em automático e vou fazer a seleção do programa que eu quero. Por exemplo, drenagem. Vocês podem ver que ao lado da palavra drenagem surgiu uma barra, que é o contador de tempo, onde vai passar de um programa para o outro. Tá? Então, só para ter uma ideia de como ela funciona, tá? A barra vai começar a encher. Quando ela encher completamente, ela vai mudar o programa de um programa por outro. Simples, fácil, prático e objetivo. Tá? Então vocês podem utilizar este equipamento de maneira simples ou vocês também podem utilizar o equipamento de maneira mais avançada. Como? Aqui na página de programas, vocês podem observar aqui abaixo o P+. Quando eu clico no P+, tá? Ele me dá a possibilidade de clicar e entrar de novo com a palavra-chave que é admin, e ele abre a possibilidade de criar um programa. Né? Então, vou criar aqui o programa treinamento. Ok? Nesse programa treinamento, ele me dá a possibilidade de criar, né, os programas que já vêm pré-estabelecidos, só que da maneira que eu quero. Então, por exemplo, venho aqui e coloco 85 Hz. Tá? Aqui duração de pulso eu vou deixar em 0.
Rampa, vou colocar 5. Tempo de contração, vou deixar em 8 segundos. Tempo de repouso em 4. Okay? E aí eu vou em cronaxia. Em cronaxia eu vou escolher especificamente uma duração de pulso para cada um dos grupos musculares que eu tenho. Tá? Então eu posso criar o programa do jeito que eu achar melhor. Tá? Então o software também me dá essa possibilidade de criar novos programas. Ok? Espero que possa ter contribuído aí. Né? A gente tentou ser o mais simples possível para que você já saia utilizando o iShape Static da melhor maneira possível, né? Atingindo todos os seus objetivos. E qualquer dúvida, contem conosco aqui da iMotion do suporte científico ou do suporte técnico. Um abraço a todos.